Então, Deus o desprezou, porque tornaram isto um ritual. Amém. Amém. Mensagem, o sinal, parágrafo 57. Quão maravilhoso, que quadro é esse? É um tipo perfeito de Cristo, exatamente. O crente hoje em dia está sob o sangue derramado, identificado com o sacrifício, exatamente tão perfeito como quanto possa ser. E como que Cristo, não sendo um animal, veja você, o animal morria, mas era a coisa mais inocente que temos, eu creio, seria o animal, o cordeiro. Quando Deus queria se identificar a Jesus Cristo, ele o identificava como cordeiro. E quando ele queria identificar a si mesmo, ele se identificava como uma pomba. Mensagem, o sinal, participação da irmã Thalita. Inclusive, Maldeana, nós vamos falar logo mais, vai encaixar perfeitamente, cordeiro, pomba. Nós ouvimos em um culto recentemente que o cordeiro ele não tem direito. A ovelha cede a própria lã. Mas, boa participação, os dois parágrafos da mensagem, o sinal. Amém, verdade. Agora a mensagem, tua casa, participação do irmão Elias Medeiros. Como eu disse outro dia, quando somos nascidos do Espírito de Deus, Deus não é fraco em um lugar e forte no outro. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Você tem poder suficiente em você para construir um mundo e sair e viver nele. Mas, naturalmente, aquele poder é controlado pela fé. Se não fosse, todos nós teríamos um mundo lá fora, vivendo nele. Mas, se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, você tem o poder de Deus em você. Vê? Então, essa lei detém essa fé para uma certa coisa. Amém. Parágrafo 33, 34. Tua casa. Participação do irmão Elias Medeiros. Muito boa. E agora há pouco, nós lemos parágrafo 57 e 58 da mensagem do sinal. E a participação do irmão Moisés Medeiros vai combinar perfeitamente. É o parágrafo 65 e 66 da mesma mensagem. O irmão Brano diz assim: um cordeiro se sacrifica, ele não reclama o que é seu, pode-se deitá-lo bem ali e tosar sua lã. Ela é a única coisa que ele tem. Ele nunca diz nada quanto a isso, simplesmente sacrifica tudo o que tem. Assim é o cordeiro, dá tudo de si e tudo o que é. É assim que é o verdadeiro cristão. Se ele se sacrifica, não importando com nada deste mundo, mas dando tudo o que tem a Deus. Está vendo? Mensagem, o sinal, parágrafo 65 e 66. Sem comentários, né, Maldeana? Nossa vida como cristão, quando a gente lê estes parágrafos, quando a gente lê estas mensagens, principalmente relacionado a ceder os nossos direitos, isso nos coloca pensativos, né? Mas qual a próxima participação aí? Perfeição. Essa aqui é do irmão Lucas. Parágrafo 29. Então, Deus, quando começou aqui ao fim Deus, quando começou aqui ao fim da pequena volta no círculo perfeito, fez uma pequena volta. Quando Deus começou ali, era perfeito. Tudo que ele disse estava perfeito. Tudo que ele fez estava perfeito. Então, a Bíblia diz que Cristo Jesus foi o cordeiro imolado desde o princípio
da pequena curva, o princípio do mundo. Cristo foi morto no princípio. Agora, ele na realidade não foi morto até 4.000 anos depois, mas a razão pela qual ele foi morto, então, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vê você isto, irmãos? O que quero dizer? Vê? Ele era Deus no princípio, e quando agora Satanás podia, não criou esta pequena volta, esta pequena curva, ele não podia criar aquilo. Satanás não pode criar, Satanás só pode perverter o que Deus criou. Amém. Parágrafo 29, 30 e 31. Perfeição. Mais um parágrafo, Modena, que fala sobre o Cordeiro, né? Para você ver como estão todos no mesmo espírito. Essas 3 mensagens. Mas, na mensagem Parado na Brecha, a partir do parágrafo 54, o irmão Brana diz o seguinte: bem, para os meus irmãos em todo o mundo, eu desejo fazer esta confissão. Eu humildemente digo isso, que isso é mais ou menos o que estava fazendo ou preparando para fazer. Eu tenho pregado por anos e eu me tornei um homem velho, um pregador veterano, e tive muitas batalhas difíceis e talvez eu tenha cicatrizes, todo retalhado por dentro, por causa das lutas, porque o meu destino que o Senhor me deu não foi para voltar e beijar os bebês, e casar os jovens e enterrar os velhos, mas foi para segurar com as 2 mãos uma espada frente à batalha contra as astúcias do paganismo e demonologia e os poderes das trevas, e lutar com a palavra de Deus até ver o inimigo derrotado. Eu já fui ferido profundamente muitas vezes. É uma luta diária de todo cristão. Nós sabemos que a nossa luta não é fácil, nós enfrentamos vários inimigos todos os dias. E o irmão Brana está falando aqui, né, que a vida dele era com essa espada na mão, lutando profundamente. Mensagem Parado na Brecha, participação do irmão Warlen Carvalho. Participação da irmã Maíla. A mensagem é Poder de Transformação, para 295 e 296. Você esteve em seu pai como um germe, e você veio como um filho. Você, cada um de vocês, irmãos e irmãs, vocês vieram. Se vocês não estiveram em seu pai, então vocês não teriam estado aqui. E se você não esteve em Deus, se você crer na mensagem da Bíblia e a presente mensagem do dia, é uma vindicação dela. A razão por que você está sentado aqui é porque você foi predestinado para se sentar aqui. Você não teria estado aqui de outra maneira. Você teria estado na rua, talvez bebendo de alguns de vocês, e alguns de vocês por aqui, andando por aí com a esposa de algum outro homem, e vocês mulheres foram casadas e andando por aí com maridos de algumas outras mulheres, ou algo dessa ordem. Veja, mas você foi predestinada para estar aqui. Veja, você não tem como evitá-la. Você tem um pai, ele é Deus, e você era uma semente. Amém. Amém. Agora, irmão Aldeão, olha só que coisa tremenda. Todos que nos estão ouvindo este parágrafo, nós percebemos no nosso dia a dia como as coisas têm cada vez mais, vamos dizer assim, o mundo tem se devastado cada vez mais. Você pode perceber isso até no comportamento das crianças.
dos jovens, falando do mundo, comportamentos delinquentes. E o irmão Brana falando sobre isso, no parágrafo 125 da mensagem Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ele diz assim: você sabe, muitas vezes pensamos acerca da delinquência juvenil. Eu penso que a maior parte disto é a delinquência dos pais. Os filhos deviam ter sido ensinados a orar e a servir a Deus, em vez da mamãe estar ali fora em algum lugar em uma festa de baralho, em sua festa religiosa de baralho, e o papai ir lá no campo de golfe em algum lugar, e a irmã fora com o Júnior, e lá fora na rua e andando por aí. Talvez as coisas teriam sido diferentes se eles tivessem tido uma velha e antiquada oração de altar, a Bíblia, em vez das cartas de baralho, e tivesse jogado aquela televisão porta fora há muito tempo. Isto poderia ter sido muito diferente. Todos vocês costumavam ser errado, ir ao cinema. O diabo colocou isto bem no nosso meio. Ele o trouxe bem para dentro de nossas casas, bem? Então, nós sabemos quais são os resultados. Nós temos tantas pessoas desequilibradas como nós temos hoje, porque a base de uma criança é a sua família, né? E se a família está nessa condição aqui, infelizmente, seus filhos não tomarão outro rumo, acabarão seguindo no mesmo caminho. É um parágrafo a se refletir na mensagem Jesus cumpre todos os seus compromissos. Participação da irmã Geiciane. Amém, verdade. Participação da irmã Valdineia, mensagem 1 em 1 milhão, parágrafo 29. Agora, cura divina é um grande chamariz para levar as pessoas a olharem para o Senhor Jesus. E o doutor Bolsoft, do qual muitos de vocês foram amigos e o conheceram, e seu ministério significou tanto para mim como jovem ministro. Eu comecei com minhas reuniões e acabei conhecendo o irmão Bolsoft. Ele costumava dizer, cura divina. Agora, este é um exemplo rudimentar. Ele dizia, cura divina é a isca no anzol. Dizia, nunca se mostra o anzol ao peixe. Mostra-se a isca a ele. E então, ele vai atrás da isca e morde o anzol. Então, é isso que tentamos fazer. Esse é o nosso objetivo, é levar pessoa ao Senhor Jesus Cristo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, se Ele era o curador nos dias passados, Ele é o curador hoje. Amém. 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 Na mensagem 5 identificações definidas da Igreja do Deus Vivo, a irmã Ana Lígia destacou os seguintes parágrafos. São os primeiros parágrafos, aquela oração do irmão Neville, e na página 3, o irmão Neville faz sua oração da seguinte maneira: Nosso Pai Celestial, estamos gratos esta noite por este outro privilégio e oportunidade que nos é concedida, através da Tua grande e eterna misericórdia. Estamos gratos esta noite pela atração e influência e liderança do Espírito Santo. Nós ficamos gratos, nosso Deus, de que Tu sejas aquele Deus que desceu para estar em nós e estar conosco até o fim deste mundo. Pai, os grandes problemas e as provas de amanhã parecerão nada enquanto estivermos aptos a segurar Tua mão e caminhar contigo. Que frase, hein? Nós passamos por muitas coisas, por muitos problemas, cada um tem sua cruz, tem sua luta, mas isso não parecerá absolutamente nada
diante da recompensa que nos aguarda. Prosseguindo, realmente, Senhor, rogamos, Senhor, que Tu nos dê uma profunda compaixão um pelos outros, sabendo que, enquanto um está em profundas provas e duros testes, que nós também, um destes dias, passaremos por circunstâncias semelhantes. Deus, dá-nos o Espírito de Jesus em nós, a ponto de termos um sentimento uns pelos outros, o bastante a ponto de haver uma unidade entre nós, até podermos servir-te em união. Sim, oração tremenda, Maldantes, que dá inclusive uma pregação. E olha só que compaixão que nós devemos ter um pelos outros. Quando eu vejo meu irmão passando por uma prova, passando por uma provação, eu estarei orando sabendo que eu poderei passar por situação semelhante. A participação da irmã Ana Lídia. Amém. Essa aqui é a participação do irmão Ronaldo. A mensagem, a junção do tempo. Amém. Parágrafo 72, 73. Como disse o poeta, devo eu ser levado no céu em uma cama de rosa, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e navegaram através de mares de sangue? Não, não, Senhor. Deus não promete facilidade e prosperidade, mas Ele promete graça para suportar em todo tempo. É a graça que buscamos. Amém. Isso é verdade. Deus não promete facilidade, mas Ele prometeu graça e nós buscamos esta graça. Que na mensagem A Junção do Tempo, eu vou ainda, assim, Deus em seu povo e junção do tempo, é a mensagem nova. E a partir do parágrafo 42, Mombrano diz o seguinte, retratando sobre Noé. E como observamos e vemos Noé, como ele saiu, advertindo o povo, dizendo que viria uma chuva, e o povo nem mesmo sabia o que significava chuva. Nunca tinha chovido. E há pessoas no mundo hoje, após 2000 anos de pregação do Evangelho, não sabem o que significa nascer de novo do Espírito de Deus. Elas não sabem o que significa onipotência. Como Deus, no seu grande poder onipotente, que pode transformar a alma de um pecador de rua a uma posição angelical no reino de Deus. Como filho e filha de Deus, eles não compreendem isso. Eles estão muito ocupados, apaixonados com as coisas do mundo, luzentes, flertando com o mundo, e não sabem que aquele é um espírito maligno e uma grande placa de sinalização para o povo deste dia, para que observem e estejam prontos. Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Não somente isso, mas Deus mostrou sinais através de Enoque. Ele mostrou sinais através de Noé, e o mundo riu daquilo. Mas um dia vem o trovão e um relâmpago, vem fogo do céu, o relâmpago e trovões começam a soar. Isso é um milagre por si mesmo, e a chuva começa a cair. Mas aqui está o grande milagre. O milagre foi como Deus tinha seu filho crente escondido na arca da segurança. Todo o tempo que trovejava, a chuva estava caindo, Noé estava descansando na arca com Deus, predestinado, preordenado para estar naquela arca. Quando as pragas estavam caindo, Noé estava descansando em segurança. Aquele que tinha sido criticado havia entrado no descanso. Aqueles que eles criticam e riem hoje, porque você deseja viver uma vida totalmente rendida ao Senhor Jesus,
eles não sabem que você está guardado sob os seus braços eternos. Não sabem que você está descansando, tão salvo o quanto possa estar, na onipotência, e nada pode te fazer mal. Mensagem Junção do Tempo, do parágrafo 42 ao 46, irmão Wellington Guerra. Amém, né? Graças a Deus. Enquanto o Egito estava sofrendo com as pragas, Israel estava protegido. Amém? Enquanto o mundo está sofrendo com as pragas que estão caindo sobre este mundão aí afora, nós estamos protegidos com o selo do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém. No início do nosso companheirismo teve alguns problemas técnicos lá do estúdio, por isso nós não rodamos o pastor Joaquim, mas agora eu creio que já tem como, né, irmão Adailton? Então vamos com a parte, as perguntas da escola do dia 2/9, a de Goiânia, pastor Joaquim Gonçalves. Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pois bem, acabamos de ouvir sobre paciência da estatura do varão perfeito. Como que na hora da ceia do Senhor pode se contrariar e falar palavras até mesmo duras e agir com incompreensão por causa de pressa. Por volta de 8h30, antes das 9, já terminou a Santa Ceia. E por que essa pressa? A ponto de causar, ser aborrecido no controle dos diáconos para passar na fila. É uma pressa e causa um mau espírito numa hora tão sagrada. Se na hora da ceia não tem paciência, não pode esperar, e em casa e na vida, como que é? Pois bem, o programa chamou atenção sobre pessoas que, em vez de dar, só tem que receber. Receber compreensão, paciência, porque senão, para conviver, tem que ter paciência com ela, tolerar. Tem que, para viver com ele, tem que ser paciente, tem que ser educada, porque senão o casamento se vai. Isso é tão ruim, tão mal isso. Isso não é próprio para cristãos que estão esperando o arrebatamento. Aliás, coisa que todos deveriam estar, mesmo em hora de descanso, de lazer, lembrar do arrebatamento. A gente é o que pensa, só vive pensando coisas
da terra, deste mundo, não pensa nas que são dos céus. Eu tive um sonho sobre a eternidade. Que coisa mais bonita. Mas no fim tem uma advertência. Só vai viver isso quem de fato lavou a sua alma no sangue de Jesus. É muito difícil fazer com que as pessoas se lembrem do que elas são em horas conturbadas, em horas de pânico, em horas de tempestade. Aqui nós temos uma pessoa fazendo um tipo assim de confissão sobre o seu dízimo e pedindo perdão porque atrasou com seus dízimos. Irmã ou irmão? Não entendi o nome. É irmã. Isso é um negócio entre você e Deus. Decide, juntamente com Deus, esse acerto, como a senhora disse aqui. Muitos há que chegam lá no seu quarto, entre si e Deus. E parcelam aquilo com Deus e depois não comete mais a infração, conforme você diz ali. Irmão Wellington Francisco Reis, você telefone para o pastor Balsanufo ou o pastor Amadeu e fale sobre essa assistência que está sendo negligenciada. Eu não posso fazer nada em relação a isto. Procure na igreja o telefone do pastor Balsanufo, qual você cita aqui, do irmão pastor Amadeu, aí em Patos de Minas. Eu não atendo por escrito. Eu não tenho essa inteligência de usar informática. Não tem equipamento para isso. Eu dou resposta aqui, na escola dominical, dentro do possível. Agora eu te digo, vocês pecaram durante o namoro. É um problema que você encara como muito sério.
o que deve ser feito. Mas acontece que ela não quer se casar. Então, eu não posso julgar isto por internet. Isso é caso de escritório, é com o seu pastor. Você tem que ir no escritório. Porque tem detalhes sobre isso que não pode ser num auditório misto e cria uma forma assim generalizada. Então é assunto de escritório. Casamento, divórcio dessa natureza. Vem de volta os dois encontros do Sul. Eu vou falar isso aqui pela última vez. Vamos qualificar os dois pastores que estão à frente. Eu não vou citar nome também, não. Um é o pastor A e o outro é pastor B. Na escola passada, eu disse, tomar um cafezinho um com o outro, almoçar um com o outro. Isso significa tudo, é convidar um ao outro. Significa acabar com esse WhatsApp, esse YouTube. Como é que pode grupos esperando o arrebatamento, o rapto, viverem de acordo com 1 Coríntios 3, logo no início? Não é tempo para isso. Então, se começar pelo B, ou pelo A, os dois, se alguém diz, bom, se o A estiver, eu não vou. Eu não sei. Quer dizer, se o A for no arrebatamento, você não vai. Se o B não for no arrebatamento, ou for no arrebatamento, você não vai porque o B foi. Eu não quero, não vou usar nome. Vocês estão entendendo, A e B. É preciso acabar com isso. Somos adultos, nós não estamos sendo tratados com leite, mas não. Quando era menino, falava com o menino, agia com o menino. 1 Coríntios 13. É hora disso ser operado, esse amor ágape. Então isso acaba com tudo. E tornam-se amigáveis, tratáveis. Agora, interessante. Aqui, nós não cobramos de ninguém a participação, desde que tenha outro aí encostado do Estado com seu regional. A gente não cobra a presença desses do B nem do A. Por quê? Então cada um faça como Abraão.
Agora é hora de ser como Abraão. E não ser como o Ló. Os pastores de Ló, os pastores de Abraão, viviam em contenda. De um lado, uns defendendo Abraão, do outro lado, defendendo Ló. Sejam como Abraão, em nome de Jesus Cristo. Não falo mais nesse assunto. É isso mesmo. Agora nós vamos ficar de pé. E vamos ler a Escritura, que está em Romanos capítulo 8, a partir do verso 26 até o 30. E o pequeno Guilherme vai cantar o hino Bela História. Que tenor, que classe, que orquestra, que órgão de tubo, que cantor de ópera maravilhosa. Guilherme vai cantar. É preferível ter. Ontem eu estava ouvindo aqui atrás o trabalho dos evangelistas que pregam ousadamente e cantam, e tinham desentoado, e assim, e o poder cai. Cada um fala que é uma beleza. Amém. Então vamos dar prosseguimento ao nosso companheirismo. Hoje, no culto pela manhã, durante o programa de rádio, o pastor Joaquim, ele disse o seguinte: tem coisas que você tem que fazer para descobrir o porquê não deveria ter feito. Aí, às vezes, a pessoa vai no escritório, conversa com o pastor, mas de todos os modos, ela vai fazer aquilo. Mas, antes de eu falar o porquê desse destaque, eu queria chamar aqui, deixa eu ver, o Moisés Medeiros. Pode vir aqui, rapidinho. Deixa eu ver quem mais. Cadê os caçadores aí? Vitinaldo, pode vir? Vem aqui também. O Alden já está aqui. Nós, na mensagem um guia, lá na mensagem um guia, o irmão Brano, ele relata uma experiênciazinha que, para quem não sabe, esses três são caçadores de primeira, né? Hã? Menos? Pode falar no microfone aí, Malden. Mas o Malden já matou até uma onça, né, Malden? Matou até onça já, né? Mas é a história para outro dia. Mas o Mombrano, na mensagem guia, ele conta uma experiênciazinha de como ele ficou perdido na mata, que desespero dele lá. E eu acho que cada um deve ter uma experiênciazinha assim. Aí vocês podem contar para nós, começando aí pelo irmão Aldean. Aí pode ir prosseguindo ali.
complicado. Essa experiência de, às vezes, a pessoa se perder é muito difícil. Eu lembro que uma vez eu passei uns 40 minutos perdido. Então, entrei numa certa direção e eu não fiz marcação. Eu não, vou só bem aqui e volto rapidinho. Aí entrei olhando por ali assim, aí de repente, quando eu virei para voltar, cadê? Eu não sabia mais por onde estava, onde o nascente, leste, eu não sabia mais nada não. Eu parei e fiquei pensando, e agora, meu Deus? Mas a estrada passa naquele rumo ali, vou cortar por aqui. E eu andei, e sempre falar assim no meu... Não, mas eu não estou perdido, a estrada está ali. A estrada de onde os carros passavam. E eu fui andando, e aquilo vinha, tá perdido, eu estou perdido, não. Isso é real, é verdade. Você quer dizer que não está perdido, mas algo dentro de você fala que está perdido. Até que enfim eu sentei. Sentei que a cabeça já estava agoniando, já assim, dando aquela gasturinha ruim, e aí eu disse, onde que eu vou? Aí, quando eu quietei um pouco, aí eu levantei, marquei uma direção. Aí eu fui sair, a estrada realmente passava assim, só que eu estava em todo tempo em sentido da estrada, achando que ia sair assim, só que eu ia assim. Tá bem que a estrada fazia uma curva, ela fazia uma curva, eu saí lá na curva, uns 2 quilômetros abaixo da direção, viu? Como é tão difícil, é complicado, para a gente se perder, é facinho demais. E aí, quando você se encontrou, irmão Adão, qual foi assim, o sentimento, a sensação? Quando a gente sai fora, nossa, é uma sensação muito boa. A gente sente, oh Jesus, graças a Deus, saí fora. A gente fica alegre. Quando eu fui sair, que eu vi a estrada, chegou o coração, alegrou. Amém. Eu não estou lembrado assim muito não, mas eu lembro de uma vez que eu estava mais um companheiro em um pé de fruta, né? E aí dentro da mata muito grande e a gente não estava percebendo que estava preparando uma chuva. E de repente a chuva caiu e não teve como sair. E aquele pé de árvore carregado, caindo bastante fruta e o vento era muito grande. E aí começou a ventania muito forte e à noite dentro do mato. E então a gente tinha que sair rapidamente para aquelas frutas não cair em cima da gente. Chuva muito grossa, tempestade mesmo, de noite. Aí é onde chega até a pensar, nunca mais eu venho num lugar desse. Mas depois que passa, a gente já quer retornar lá de novo. O único apuro que eu passei foi esse. Tinha que sair rápido e praticamente no escuro, com medo de aquelas frutas cair em cima da gente, né? Caía muito, muito mesmo. A gente só ficava esperando assim um cuidinho de uma cair em cima da gente. Eu lembro de eu ter perdido uma vez. Aí nessas horas é onde a gente lembra da mãe todos os segundos, né? Te lembra, aquela voz vem na mente certinho, meu filho, não vai. Meu filho. Aí nessa hora, é por isso que o pastor fala que essa própria palavra aqui é que vai nos julgar, né? Porque quando você chegar diante dele, você vai ouvir tudo aquilo. Então, eu me perdi ali, e aí a primeira coisa é o coração já fica já quase para sair para fora. E você se agonia, e você já começa, a cabeça da gente parece que roda, e quanto mais você anda, mais fica difícil. Você fala, não, eu passei bem aqui nessa árvore aqui. Você chega lá, não, o caminho está bem ali, você anda, nada. E eu rodei assim mais ou menos uma meia hora caçando nesse lugar e nada. E aí o sol já estava se pondo e eu estava sem nem uma lanterna, sem nada, né? Eu digo, agora tá bom, vou ter que dormir bem aqui nesse chão. Mas aí eu andei, nada, escurecendo, e aí uma hora me veio assim, abaixo. Aí fui, abaixei, eu olhei por baixo, estava o caminho. Eu passei por um lugar, aliás, que tinha uma moita que caiu por cima do caminho. Aí eu cheguei, passei por baixo e não lembrava mais que existia. Eu chegava e só via o mato fechado e não achava mais o caminho.
mas eu estava praticamente no caminho e não olhava que tinha que ser por baixo. Nesse caso, a sua mãe falou para tu não ir, foi? Ela falou para tu não ir? Ela falou para tu não ir? Ah, porque tem um dizer que diz que ainda que esteja o sol bem quente, mas se a mãe falar, não, vai chover, não vai que vai chover, pois chover. A palavra da mãe diz que é difícil errar. Se ela falar para... É um dizer que, né, que é verdade. Pode estar o sol quente, mas se ela disser, leva alguma coisa que vai chover ou não vai, pois chove mesmo, porque a palavra dela é certeira. Modena também tem uma experiência recente, quase nesse sentido aí, né, Modena? Mas fica para outro dia. Mas enfim, Mombrana disse que quando o homem está perdido, ele se torna selvagem. Olha que o Mombrana ficou 30 minutos, 40 minutos e já deu um desespero, né? Mombrana ficou lá por muito tempo perdido. Muito obrigado. Mas nós vamos demonstrar isso, relacionando com o destaque que eu separei. Eu vou chamar aqui o irmão Salatiel. Vem cá, irmão Salatiel. O Salatiel e o irmão Josué. Vamos participar aqui. Irmão Aldean, vendo aí o irmão Salatiel, totalmente aí, de maneira que ele não possa ver absolutamente nada. O Salatiel pode ir ali, né? Isso. Um Aldean bem grandão. Essa gravata não vai dar? Muito bem. Tá vendo alguma coisa? Pronto? Tá vendo alguma coisa embaixo? Só por baixo? Tem como fechar os olhos? Ou então colocar outra por cima, para ver se consegue vendar totalmente. Isso. Cuidado para não sufocar também. Muito bem, o Salatiel é tão grandão que precisou de 2 vendas. Pronto? Muito bem. Agora o Salatiel pode vir comigo. Isso, vai se posicionar, pode ir um pouquinho mais para o lado. Agora pode virar. Isso, fica bem aí. Aldean, faz o favor. O Salatiel, ali do outro lado tem uma cadeira. O José pode sentar lá. Naquela cadeira lá. Na outra. Isso. E o Josué está sentado nela. O Josué vai falar e você vai tentar chegar até ele pelo som, se guiando pelo som da voz dele. Consegue fazer isso? Vamos ver? Aí nós vamos explicar o que isso está relacionado com o destaque. Mas antes disso, o Aldean vai girar o Salatiel umas 3 vezes ali, para ele perder a noção. Gira ele lá, Aldean. Gira o Salatiel lá. Umas 3 vezes. Muito bem. Deixa ele bem. Pronto. Ok. E o Aldean não vai falar nada, não vai dar nenhuma dica, mas só vai auxiliar para ele não bater em alguma coisa ali, tá bom? Então, pode ir, irmão Salatiel. O Josué vai ficar falando palavras aqui, tentando trazer ele para cá. Estou aqui e tal, entendeu? Então vamos. Esse é o microfone, né? Porque o som vai sair nas caixas. Mas vamos. Pode vir, irmão Salatiel. Ouviu? Pode falar mais, irmão José. Oi, cuidado. Oi.
Achou, muito bem. Pode tirar as vendas. Muito obrigado, irmão Josué. É uma demonstração bem simples. Na verdade, era para o Maldeano não ter falado esquerda, Maldeano. Mas enfim. Mas, às vezes, vai relacionar, inclusive, com os parágrafos que os irmãos separaram para nós aqui. Pastor Joaquim falando que tem coisas que, por mais que o pastor fale, a pessoa acaba fazendo. E na mensagem do Gui, o irmão Brana diz que nós temos que ter a humildade de sermos guiados, de deixarmos nós mesmos sermos guiados pelo Espírito Santo. Por mais que tenha uma coisa que você queira fazer, que você acha que aquilo vai dar certo, mas você tem que parar e deixar ser guiado pelo Espírito Santo, porque nem sempre o que a gente pensa, o que a gente quer, é de fato o concreto, é de fato aquilo que é o melhor para nós. E quem tem humildade suficiente para fazer isso? Aí é que tá, né, irmão? Porque tem que ter humildade para fazer dessa forma, para seguir o toque do Espírito Santo, o que o Espírito Santo nos fala. E como o pastor Joaquim mostrou no programa pela manhã, ele falou que às vezes você precisava mudar para você saber por que não era para você mudar. Então, você precisava vender aquela casa para você saber que não era para você perder aquela casa. Então, com certeza ele quis dizer que às vezes o toque do Espírito Santo em nossos corações, às vezes não adianta, nós passamos por cima, não somos sensíveis. E às vezes tem uma outra pregação que eu lembro, que ele fala que se rodasse um filme daquilo que que vai acontecer na sua vida, às vezes a pessoa ainda não obedece, né? Pelo fato dela não ser humilde, não ser sensível, quando coloca a cabeça para um lado, né? Então, é dessa forma. Mas quando nós sentimos a presença, o toque dele, somos bem sensíveis, somos humildes, como aquele cordeiro lá, quando ele foi, lá no Jordão foi batizado, o profeta fala que a pomba guiou aquele cordeiro justamente lá para a cruz do Calvário. Amém. Amém. O irmão Moisés Medeiros, ele precisava se perder para depois saber que ele deveria ter ouvido a voz da mãe dele, não é, irmão Moisés? Tem um parágrafo aí? Isso é verdade. Às vezes precisa passar por essa experiência, porque quando eu tiro pela minha experiência, quando eu fui entrar, eu senti, entra marcando. Eu não entrei, não, eu vou ali, e às vezes é o que acontece nas nossas vidas. Às vezes nós ouvimos uma palavra, não para. O profeta vem e fala para nós, não faça isso a primeira vez. Aí às vezes nós olhamos e dizemos, não, mas eu entro, eu consigo entrar e consigo sair. Aí é onde nós se damos mal, porque nós entramos, quando nós chegamos lá, aí nós estamos totalmente perdidos e não sabemos mais o que fazer. Aí, se não for Deus, porque cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É aí onde a gente vê que a gente não é nada, né? Às vezes a gente fala, não, eu sou bom disso, sou bom daquilo, mas quando você se depara numa situação dessa, você diz, é só Deus mesmo. Porque a gente vê que a gente não dá conta. Até a hora que você está confiando em si próprio, você está dizendo, não, eu sou bom e tal. E aí você acaba se embaraçando todo. Ainda bem, irmão Neville, que ele vê que ele não é nada, sabe? E sabe que não é bom. Porque a nossa luta, andar junto, é isso aí. Vamos fazer assim, rapaz, vamos marcar. Não, nós entra, nós sai. E aí, de vez em quando, ó, ainda bem que ele passou a experiência só, né? Falando sobre o toque do Espírito Santo, irmão Brana fala aqui na mensagem de comunhão, parágrafo 48 e 49.
apenas relacionar um pouco sobre isso. Mas em que entramos comunhão é para cada um de nós, como indivíduo, ter comunhão com Cristo. Isso é ter comunhão. Então, ter comunhão não é só um conversando, só nós conversando, mas é esperar e ver o que Ele diz para nós. Agora, é aí onde muitas vezes cometemos nossos grandes erros. É que só nós falamos e não esperamos para dar-lhes chance de responder. Às vezes vamos dizendo: Senhor, desejaria que tu fizesses assim e tal e assim e tal. Amém. E nós levantamos e vamos embora. Agora, isso realmente não é ter comunhão. Isso é chegar e pedir um favor. Mas quando você fica bastante tempo até ele responder, é aí que você está conseguindo ter comunhão, tendo comunhão com o Senhor. Agora, é uma ótima forma de ter comunhão, é concordar. Deve-se concordar a respeito de certas coisas. Às vezes nós oramos: Senhor, eu quero fazer isso. E aí não esperamos Ele responder. É o que o irmão Brano está falando aqui. Você não espera aquele toque de sim ou não, o sinal verde ou vermelho. Aí você vai. Aí é a hora que dá errado. Então é isso. Nós devemos esperar no toque do Espírito Santo para poder tudo dar certo. Amém. Não podemos agir precipitadamente. Mas alguém mais quer fazer algum comentário, alguma participação a respeito do assunto? Muito bom lembrar. Comunhão é concordar. Então, nós temos que concordar com Deus, com o Espírito Santo, né? Que está em nós, em nossos corações. E quando nós recebemos inspiração, temos que discernir também, saber se é de Deus. E quando nós ouvimos os nossos conselhos, através de nosso pastor. Amém. Amém. Então vamos agora com o hino, irmã Gessiane. Gessiane cantará um hino para nós. E o irmão Adailton já pode deixar o vídeo das entrevistas no jeito aí. Nós vamos pedi-lo logo após o hino. Como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora. Crê, pois que
Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Sheiciane. O hino muito maravilhoso. Oh, não temas. Amém. Vem aqui na frente, por favor, irmão Josué Rodrigo, outro Josuézinho lá, irmão Salatiel. E nós queríamos aqui também o irmão Caleb e o irmão Moisés Medeiros. Pode segurar ali um pouquinho a câmera, fazendo um favor para nós. Vem cá. Enquanto eles se direcionam aqui, eu queria ler aqui um testemunho da gravações A Voz de Deus, que aconteceu lá na República Democrática do Congo. O Aldailton pode deixar o vídeo preparado aí. Mas diz o seguinte, testemunho do irmão Malley. O irmão Malley, nosso representante em Kinshasa, uma cidade lá da República Democrática do Congo, enviou-nos o relato a seguir, juntamente com fotos de uma tremenda campanha de evangelização, durante a distribuição de cartões micro SD no início de julho. Como verão no vídeo, milhares de pessoas compareceram para ouvir o profeta e trazer a mensagem da hora. O irmão diz o seguinte no seu relato: na cidade de Mibiju Maie, com certeza eu pronunciei errado, mas enfim, houve uma campanha pública de evangelização em julho de 2018. O orador principal foi o irmão Brana, o qual pregou sermões: vem, segue-me, pela fé Moisés e possuindo as portas do inimigo após o julgamento. Eu creio que nós temos essas 3 mensagens traduzidas para o português. Mas ele continua: como resultado de ouvir a voz de Deus, 257 pessoas creram e decidiram ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles foram posteriormente instruídos a visitar a nossa igreja para adquirir mais sermões do irmão Brana. Louvado seja Deus. Nós ficamos maravilhados, porque cada pessoa que entra para esta mensagem é sinal que o arrebatamento está às portas, que o último eleito está prestes a entrar. Nós tivemos um batismo hoje. Irmão Adailton, pode colocar aí só um vídeo rapidamente, para nós termos a noção de como foi este culto evangelístico lá, apenas com a voz do irmão Brana. Pode colocar aí. Amém, amém. Quem entendeu alguma coisa? Amém, mas deu para ter uma noção de quantas pessoas tinham ali. Mas, irmão Dean, por que nós chamamos o irmão Salatiel, o irmão Caleb, o irmão Josué? Vem cá, irmão José também. Amém. Vocês sabem o que vocês têm em comum?
Quem quer responder? O Espírito Santo. Sim, o que mais, irmão José? Carne? Esses 4 têm carne? Quer falar alguma coisa, irmão Caleb? Mas eu chamei vocês especialmente aqui porque cada um de vocês, cada um de nós, exercemos um trabalho na igreja, correto? Irmão Caleb e irmão Josué são filmadores, irmão Salatiel tocador, irmão Josué fica lá no estúdio. Mas, cadê o outro microfone, Modena? Tudo bem? Começando com o Caleb. Ô Caleb, você lembra há quanto tempo você trabalha na igreja? Como que foi a primeira vez que você foi filmar? Conta aí pra gente. Ficou muito nervoso? Como foi? Bom, a primeira vez que eu fui filmar aqui na igreja, eu estava ali fora para fazer o companheirismo, que você chamou nós, né? Aí o Josué chegou em mim e perguntou se eu queria filmar na igreja, que o pastor tinha mandado ele perguntar. Aí eu falei que quero. É até bom para a gente ir se acostumando lá na frente, que é um pouco vergonhoso para a gente. E assim foi indo. Nós vindo para a igreja, o Josué me ensinando. Apesar de que eu sou muito grande, maior do que ele, né? Foi um pouco vergonhoso a ficar aqui na frente aqui, ele me ensinando, mas graças a Deus. Bem, ô Josué, desde quando o irmão trabalha na igreja? Faz quanto tempo? Assim, no recantinho passado, eu comecei ajudando, né, a carregar os trem, fazendo. Aí quando acabou o recantinho, voltamos para cá, teve um domingo que só o irmão Joás estava aqui para filmar, né? E não estava todos os filmadores. Aí ele me chamou para ajudar a filmar, foi no companheirismo também. Aí eu comecei a filmar, desse dia até hoje. Bem, irmão Salatiel. Tem um tempinho já, né? Eu lembro que a primeira vez, o pastor me chamou ali atrás e falou, naquele tempo que tinha um violão parado aí do irmão Bonfim, ele falou assim, irmão Salatiel, toca lá, só que tu vai tocar com violão sem o cabo, só para ir treinando mesmo. Senta do lado do irmão Arley lá e vai treinando e perdendo o nervosismo. Aí eu comecei a tocar sem sair só no violão mesmo na caixa, só treinando e até hoje. Mas faz quanto tempo isso? Tem noção, mais ou menos? Quanto tempo? Não, uns 3, 4 anos por aí. 3, 4 anos. Ô Josué, quanto tempo? Pouquinho de tempo, né? Primeiramente, quem foi que me ensinou foi o Monteilton, né? O pastor, eu estava no Rancho Mineiro, aí o pastor chegou e disse que o irmão Monteilton ia ensinar eu ficar lá dentro. E foi isso. Amém? Mas todo trabalho que nós exercemos para o Senhor, só quero que cada um de vocês vai responder mais uma pergunta. Por que é tão bom trabalhar para Deus? Só responda isso. Começando com o Caleb. Ô Josué, por que é tão bom trabalhar para Deus? Porque tudo que fazemos para Deus, nós temos que saber que nós estamos fazendo também para si próprio, né? E tudo isso acarreta bênçãos e mais bênçãos. Salatiel, quer falar alguma coisa? É sempre bom fazer uma coisa a mais, né? Aquele que faz só o que é mandado, a Bíblia diz que é servo inútil. Então é muito bom sempre fazer uma coisa a mais, assim que a gente pode. E as recompensas vêm, né? Bom, porque Deus fica feliz, né? Porque a gente trabalha para Ele. E só. Amém. Ô Caleb. É muito bom trabalhar para Deus, porque assim a gente vai aprender mais convivendo com o povo. Assim. E que eu queria falar que cada vez que a gente faz mais coisa melhor para Deus, a gente é mais abençoado. Amém, isso é verdade. Mas nós fizemos essa pergunta para umas pessoas que trabalhavam aqui na igreja, lá no dia 29 de setembro do ano passado, quando nós tínhamos aquele programa, Palavra Restaurada. Quem assistia? Amém. Aí nós vamos relembrar hoje o que aquelas pessoas naquela ocasião
responderam. Pode colocar o vídeo aí, irmão Adailton. Os trabalhadores desta igreja. O dirigente deste trabalho, ele não vai fracassar, porque Jesus tem prometido que vai lhe abençoar. Os irmãos trabalhadores não queiram desvanecer, porque Jesus tem prometido um galardão para dar a quem vencer. Não, não, não vai, não vai. Este trabalho aqui não vai parar. Não, não vai. Este trabalho aqui não vai cair. Não, não vai. Bom, eu penso que a recompensa, eu creio, né? A recompensa é tremenda e é uma satisfação, né? Saber que somos criatura de um Criador, né? E que devemos honra e glória e ações de graça a Ele, que é o nosso Criador. E também porque eu amo, eu acredito que todos nós o amamos, assim também como diz o profeta, porque Ele primeiro nos amou, né? E é uma satisfação, uma honra, é um prazer imenso trabalhar para Ele, para o nosso Deus. Bom, primeiramente, eu acho que é um privilégio a pessoa trabalhar para o Senhor. Que, de mesma forma que futuramente essas bênçãos vão ser retribuídas para familiares, seu trabalho, seu futuro profissional e familiar. Porque é bom, porque assim, tudo que você faz, que você gosta e você vê as pessoas gostar do que você faz, é bom. Muitas vezes assim aqui na igreja já acontece de pessoas falar assim, nossa, esse hino que você cantou foi muito bom, abençoou, eu gostei. Pessoas assim que são próximas a mim, muitas vezes falam, nossa, eu chorei muito com aquele hino. E assim, o que a gente vê você fazendo uma coisa que você gosta e a pessoa aceitando aquilo de coração, é muito gratificante, muito mesmo. E às vezes esse é o nosso, é o que dá coragem para continuar, porque você vê as pessoas recebendo aquilo de coração. E isso por isso que é bom, porque é o que eu gosto e eu acho que da pessoa fazer o que ela gosta já é tudo. É o melhor patrão que já tem. Nós temos é Deus, né? Nosso Senhor. Então nada que você faz para Deus fica sem recompensa. Então, a Bíblia diz que você pode lançar o pão na água, que amanhã ele volta para você. Você dá R$1, para Deus você vai receber milhões. A recompensa é muito grande. Então não tem como explicar. É o melhor patrão que há, é o nosso Deus. Trabalhar para o Senhor é muito bom, assim, porque sabemos que primeiro Ele nos amou e Ele tem nos dado tudo que precisamos. E trabalhar para Deus, para o Senhor, é o melhor que podemos fazer e dedicar nossa vida a Ele, porque não há nada que pague o que Ele tem feito por nós. E nós servimos a Ele com dedicação e não fazemos tudo o que podemos, mas tentamos sempre fazer o que é melhor. Trabalhar para o Senhor é muito gratificante e a recompensa vem, com certeza. Amém. Os meninos podem sentar. E, irmão Elias, complementa aí o assunto. Boa tarde com Jesus. É bom ouvir, né? É bom ouvir, melhor que falar. Mas é gratificante, muito gratificante. Eu creio que se pudesse todos, tivesse função para todas as pessoas, todos os irmãos,
acho que todo mundo seria felizes. Imaginou todo mundo fazer algo na igreja, né? Na igreja. Não tem palavras. A gente até mesmo pegar um copo d'água para o pastor Jetson, a gente pega com prazer. Jesus disse, né? Aquele que faz só o que manda é servo inútil. Mas eu gosto. O pastor Jetson fala, faz isso, eu faço. Vai lá, chama, leva isso, dá esse recado. Para mim é gratificante. Se eu pudesse, se tivesse condição, eu queria andar mais o pastor Jetson. Onde eu tivesse, eu queria estar mais ele. Eu queria estar agora lá em Tucumã mais ele, sentado lá dele. Tudo que eu precisasse, eu queria atender ele. Mas tem família, tem que trabalhar. Mas o pouquinho que a gente faz com orgulho, sem reclamar. O bom é fazer sem reclamar. Reclamando, Deus não gosta. Mas é gratificante. A palavra, usar agora aqui, não tem palavras, mas a palavra gratificante encaixa. Não tem como explicar. Se você fazer algo sabendo que você vai ser abençoado. As pessoas no mundo, elas não querem fazer nada. Tudo é dinheiro. Dinheiro tem que pagar. O mundo gira em torno de dinheiro, popularidade, até mesmo evangélicos, eles querem bênção, riquezas, mas nós não. O cristão tem esse lado bom, né? Ele não está buscando nada dessa terra. Tudo que nós temos aqui, fazemos com gozo, com gratificação, nossos corações. E saber, né? Que tudo que você faz, é como eu disse lá na gravação, lança o seu pão na água. Ele retorna para você em bênçãos. Amém. Eu lembro quando os irmãos que vinham aqui nos mutirão, antigamente, na construção desse tabernáculo, o pastor sempre falava, um tijolo que você assentar aqui, já significa muito para Deus. Você vai lembrar disso para o resto da vida. Porque às vezes nós pensamos que trabalhar para Deus é apenas filmar, falar no microfone, mas um simples hino que você canta ali, um simples glória a Deus, um amém, um copo de água, que a Bíblia fala, uma ajuda com as cozinheiras. Eu creio, irmão Aldeia, que todos nós, de uma maneira ou de outra, trabalhamos para Deus. E nós sabemos que Deus é um patrão justo e nada do que nós fazemos a Ele fica em vão. Cada amém que anima o pregador, cada coisa, por mais simples que você acha que seja, para Deus tem o mesmo valor. Então nós estamos trabalhando para o Senhor Jesus, sabendo que tudo isso acabará se transformando em bênçãos para nós mesmos, desde que façamos com alegria e com gratidão. Verdade. E o Simão falando aqui, eu lembrei de uma coisa. Um destaque do pastor Joaquim, se eu não me engano, foi na sexta-feira. A característica de um eleito é reconhecer o ministério, sabe, o verdadeiro ministério, e respeitar. Aí eu vendo o Simão falando sobre trabalhar para Jesus, isso é uma característica para cada um de nós. Você reconhece para quem você está trabalhando. Nós reconhecemos para quem nós estamos trabalhando. Graças a Deus. E como o nosso irmão Neville falou, nós não temos nada a perder. Porque pouquinho que nós fazemos, Jesus faz tudo por nós. Faz tudo por você. E um dos programas, o pastor falou que a parte mais principal é o corpo inteiro. Aliás, é a igreja, é aquele irmãozinho que está sentado lá. Às vezes ele vem para a igreja assistir,
Mas só o fato dele estar sentado aí assistindo, ele já está fazendo uma obra para Deus. Então você é muito mais importante ainda, porque você está alimentando e recebendo assistência dos outros membros. Às vezes no nosso corpo tem membros que nós não vemos não vemos ele movimentar. Não vemos a função dele, mas se tirar ele, vai fazer falta. Amém? Então é dessa forma. De todas as formas, você está trabalhando para Deus. Amém. Amém. Pastor Natanael, algo a acrescentar? Boa tarde com Jesus a todos que estão presentes e todos que participam por meio da internet. Sobre trabalhar, ajudar, né, na obra, é gratificante e ao mesmo tempo, às vezes é a mão de Deus te segurando para você não cair. Porque quando você está mais envolvido com as coisas de Deus, mais força você vai ter para vencer, para enfrentar o mundo e ser vitorioso. Então, às vezes, quando Deus nos usa, às vezes é porque nós precisamos daquilo para nos segurar, né? É claro que Deus pode nos ajudar, nos segurar, mesmo que não estejamos fazendo algo que seja público diante das pessoas, mas como já foi dito aqui, a sua presença no culto, a sua reverência, a sua adoração, o seu louvor pela palavra, o seu amém, também isso te dá força também, porque você não está indiferente, você está fazendo parte do culto. Você não veio só assistir o culto, você veio fazer parte. Você está fazendo o seu culto juntamente com todos. Então, a gente vê isto, que a mão de Deus usa cada um para uma coisa. Às vezes, alguns fazem algo que outros não conseguem, né? Mas você tem o seu posto de dever que ninguém pode tomar, ninguém consegue fazer o que você faz, da forma que você faz. Então, as bênçãos de Deus automaticamente estão vindo, tanto para você quanto para quem está ao seu lado, seu próximo. Deus abençoe os irmãos. Amém. Foi bom relembrar esses momentos, vídeo do ano passado, mas nos acompanhou conosco, nosso companheirismo, irmão Euclides, a irmã Raquel, irmão Moisés, lá no setor Barros, a igreja de Bernardo Saião, Tocantins, e o irmão Enoque Quintino Moreira, em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará. O próximo tema para o próximo companheirismo será Sua Vida nas Mãos de Deus. O Adailton vai estar trabalhando este tema aqui no próximo companheirismo. Total de conexões que nos acompanharam foram 10. Que Deus continue abençoando a cada um que nos acompanhou. Então vamos encerrar nosso companheirismo mais uma vez. E domingo que vem, com certeza, teremos a certeza que vamos ser mais uma vez abençoados. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Pai, pela mão de misericórdia, pela unção. Que o Senhor, Pai, continue conosco durante o culto à noite. Unja o pregador e ajuda-nos mais uma vez. Pois tudo que nós queremos é receber mais de Ti. Pedimos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, que Tua graça esteja presente com cada um de nós. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, tocar o sino depois do intervalo, o sinal ali se vem, para nós sermos mais abençoados desta palavra. Deus vos abençoe. Até a próxima.